Olá, alunos do primeiro ano do ensino médio. Estamos, então, iniciando aí mais uma semana de aulas, E na aula de hoje, nós vamos começar a trabalhar, o processo de divisão celular, tá? Que eu vou dividir para 2 semanas de aula. Então, a gente vai começar a ver hoje e na próxima semana a gente vai ver a outra parte, porque é um conteúdo um pouquinho extenso e um pouquinho complicado. Então, eu vou dar ele bem detalhadinho para que vocês possam entender, tá? Lembrando que vocês viram o conteúdo de núcleo, nas aulas anteriores. Então, a gente falou um pouquinho a respeito da composição do núcleo, falamos a respeito do DNA, da constituição desse DNA, que vai ser tão importante agora no processo de divisão celular. Então, é importante que vocês aí estejam com esse conteúdo relacionado à parte de núcleo bem fresquinho. Se não tiver, vocês retomem a aula, para dar uma relembrada, tá certo? Então, vamos lá começar. E se vocês depois tiverem algum questionamento, alguma dúvida, vocês me mandam mensagem no particular. Então, aqui, a divisão celular, ela representa um processo no qual uma célula, a partir de uma célula, nós vamos ter a formação de outras. Então, a partir de uma célula chamada de célula-mãe, nós vamos ter a geração ali de células filhas, tá certo? E esse processo ele serve para garantir a manutenção do organismo, para o crescimento do organismo, para a geração de descendentes. Nós vamos ter também um tipo de divisão celular, relacionado com a parte da formação dos gametas, que são as células de reprodução. No caso do homem, o espermatozoide, no caso da mulher, o ovócito, E nós vamos ter alguns processos muito importantes relacionados com essa divisão celular. Por exemplo, quando você faz um machucado, uma ferida, as células daquela região elas precisam ser repostas, Sua pele precisa sarar, ela precisa se curar. E isso acontece graças ao mecanismo de divisão celular. O mesmo vai acontecer no dia, o mesmo vai acontecer com células velhas que precisam ser repostas. Então, reparem a importância desse mecanismo. Nós dizemos que o ciclo celular ali ele é dividido em 2 etapas. Nós vamos ter uma etapa chamada de intérfase, que é a etapa mais longa do ciclo celular, e ela representa a preparação da célula para a divisão. Na hora que eu colocar o esquema, o desenho desse processo, vocês vão ver que esse processo de intérfase ele é muito mais longo do que a própria divisão celular. E isso acontece porque a célula ela precisa se preparar de uma maneira muito rigorosa para que na hora da divisão celular não ocorram erros, tá? E esses erros podem gerar mutações, pode gerar, por exemplo, a formação de um tumor que pode se transformar num câncer. Então, é extremamente importante essa preparação da célula. E a divisão celular, que é o processo propriamente dito, que a célula-mãe vai originar as células filhas, ele vai ser dividido em 2 tipos. Nós vamos ter a mitose, que nós vamos trabalhar na aula de hoje, E vai ter a meiose, que a gente vai estar trabalhando na outra aula. Então, são 2 variantes relacionadas a esse processo de divisão celular, mitose e meiose, tá? São 2 assuntos bastante cobrados em vestibular. Então, primeiro a gente falando a respeito da intérfase, Nós temos, como eu tinha dito para vocês, que é o período em que a célula está se preparando para se dividir. Então, nós teríamos aqui, o desenho representando o ciclo celular. Reparem que quase todo esse ciclo, ele é relacionado à parte da preparação da célula para divisão. E que a divisão fica limitada aqui a esse pequeno intervalo aqui de tempo. Então, a célula vai passar todo esse período aqui se preparando para depois ela se dividir. Nós dividimos a intérfase, didaticamente falando, em 3 fases distintas. São essas fases G1, S e G2, tá? Essas fases são para facilitar os estudos.
Lembrando que elas são muito cobradas em vestibular. Então, na fase G1, o que vai acontecer? A preparação para a síntese ou duplicação do DNA. Lembra que a gente falou na aula passada, né, da importância do DNA, né, carregando os genes, as características ali do ser vivo em questão. Então, antes da célula começar o processo de divisão, ela precisa que a fita de DNA se duplique. Então, de uma fita ali, né, nós vamos ter a formação de duas. Eu não posso pegar essa fita de DNA e ir quebrando ela no meio. Então, imagine você pegar um metro de barbante e você quebra esse barbante no meio, daí na outra divisão você quebra mais um pouquinho, ele vai diminuindo de tamanho. Isso não pode acontecer. Então, nesse processo da fase G1, essa fita de DNA, ela vai começar a se preparar para ser duplicada. Então, de uma fita, a partir da leitura dela, nós vamos ter a formação de uma nova fita. Acabou o processo de preparação, né, o processo ali da fase G1, nós começamos a fase S. Esse S representa a síntese. Então, é onde acontece, propriamente dito, a duplicação, né, do DNA. Então, reparem aqui no gráfico, um gráfico muito cobrado em vestibular, que nós começamos, então, o gráfico aqui em vermelho. A minha quantidade de DNA representado aqui, né, por 2C, né, em termos quantitativos, isso no G1. Reparem que na fase S, essa quantidade ela foi dobrada, então de 2 passou para 4, tá? Por quê? Porque ocorreu na fase S a duplicação do DNA. E daí nós entramos na fase G2, onde acontece a preparação para a mitose, né, a meiose, e a síntese de alguns componentes. Então, algumas organelas precisam se duplicar, precisa ter um alinhamento em relação à célula, precisa ter uma verificação. Nós temos os pontos de checagem aí no meio, que vão verificar se essa duplicação do DNA aconteceu de forma correta. Então, é a preparação ali final para iniciar a divisão celular propriamente dita. Então, depois que vai acontecer a divisão celular aqui na mitose, né? Reparem que o DNA ele volta a cair. Então, como a fita tinha sido duplicada, de uma fita formou duas, né? Depois ele cai, reduz ali pela metade novamente. Então, volta a quantidade que nós tínhamos lá no início. Volta a quantidade que tinha no G1, tá certo? Então, nós vamos, como eu falei para vocês, nós vamos trabalhar na aula de hoje a mitose, né? Esqueçam por enquanto a meiose. Então, nós dizemos que a mitose, ela é também chamada de uma divisão equacional, né? E nessa divisão nós vamos ter a formação de duas células filhas. Então, de uma célula mãe, vai ter a formação de duas células filhas, exatamente com a mesma quantidade de cromossomos da célula mãe, tá? Então, não tem variação em termos de quantidade. O que a célula mãe ali formou, do jeito que ela era, foi o que deu origem às células filhas. É como se a célula fosse ali clonada. Então, esse processo de mitose, ele está relacionado ao crescimento do indivíduo, porque o bebê tem uma quantidade de células, conforme ele cresce, aumenta, né? Vai estar relacionado também à parte de renovação celular, então as células que estão velhas e precisam ser substituídas por células novas, processo muito comum com as células da pele, né? Que morrem mais rapidamente. Vai estar relacionado com o processo de cicatrização de machucados e de cirurgias também, né? Então, é um processo ali que, a partir dessa célula-mãe, está formando duas células filhas idênticas. Importante aqui é que a mitose vai ser dividida em 4 fases. Prófase, metáfase, anáfase e telófase, nesta ordem, tá? Ai, professor, como é que eu vou lembrar de tudo isso? Tem um macete aqui, tem uma frase, porque vocês têm que saber, falando a nível de vestibular, né, geralmente a gente está falando em questões de X, né, de alternativa, e eles podem cobrar, geralmente, a ordem dessas fases, que é a ordem que eu coloquei aqui, né? Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Para vocês não esquecerem, guardem a frase. Prometo a Ana telefonar. Então, prometo ali
de prófase, o final do prometo de metáfase, ana de anáfase e telefonar ali de telófase. Então, prometo a Ana telefonar. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Isso é um macete de vestibular muito utilizado em cursinhos, tá? Para vocês guardarem essa ordem e não se perderem no momento ali do vestibular, tudo bem? Então agora nós vamos falar aqui um pouquinho a respeito das características, né, dos acontecimentos relacionados a cada uma dessas 4 fases. Então, primeiro falando em relação à prófase, né, que é a primeira fase, então nós vamos ter que a carioteca, quem não lembra, é a membrana do núcleo, né, o citoplasma do nucleoplasma, né, a formação ali do núcleo. Então essa carioteca ela vai desintegrar, ela vai começar a desaparecer. O nucleolo que está ali dentro do núcleo, lembrando que ele não tem membrana, ele também vai desaparecer. E nós vamos ter o início da esterilização ou condensação do DNA. Então o DNA, em um primeiro momento, ele está mais solto. Então ele começa a se condensar, ele começa a se juntar, né? E esse condensamento vai dar origem aos cromossomos. Lembrando que essa condensação acontece graças a uma proteína chamada de proteína histona, tá também bastante cobrada em vestibular. Então, inicia-se essa condensação do DNA para dar origem aos cromossomos. Lembrando que a quantidade de cromossomos de cada espécie é diferente, vocês têm que decorar isso, exceto a do caso da espécie humana. Então, são 46 cromossomos divididos em 23 pares. Então, reparem, aqui eu tenho um desenho, né? O DNA, em um primeiro momento, as cores são fantasia. Nós temos DNA aqui representado em verde e em vermelho. Então, ele está solto, né, dentro aqui do núcleo. Ele começa a se condensar e ele vai dar origem, então, a esses cromossomos. Reparem a diferença disso para isso. O núcleo desapareceu, né, junto com o nucleolo. E nós vamos ter a migração, agora conteúdo lá das organelas celulares, né? Nós vamos ter a migração dos centríolos, que são essas estruturas que eu estou circulando aqui, né? Para os polos da célula. Então, eles vão sair dessa região equatorial, né? E eles vão migrar cada um para um polo da célula, igual fica aqui na imagem final, tá certo? Então, são esses os eventos relacionados à prófase. Acabou a prófase, nós entramos na segunda fase da mitose, chamada de metáfase. Então, nós vamos ter aqui a formação completa dos fusos mitóticos. Esses fusos mitóticos, né, eles partem desses centríolos, olhem aqui pelo desenho que fica mais fácil, e representam esses fios entre aspas, né, esses ásters que estão passando de um polo para outro polo da célula e estão se ligando aos cromossomos. Então, coloquei até aqui o acontecimento, né? Os cromossomos vão ficar ligados a essas fibras do fuso e eles vão se organizar, se orientar no plano equatorial da célula. Plano equatorial é nessa região mediana da célula, tá? Geralmente o vestibular não vai colocar região mediana, ele vai colocar plano equatorial, então nessa região aqui do meio. Então os cromossomos eles se alinham, eles se organizam ali. E nós temos aqui, né, que a metáfase representa a fase de maior condensação do DNA. É quando a gente consegue observar esse DNA mais nitidamente no microscópio. Pessoal aí que for fazer faculdade na área das biológicas, na área da saúde, medicina, enfermagem, farmácia, vai ter disciplinas relacionadas e com certeza vocês vão fazer aula prática para fazer essa visualização desse DNA no microscópio, geralmente utilizando aí célula de cebola e célula da raiz da cebola. E daí vocês conseguem observar esses cromossomos muito mais nítidos nessa segunda fase chamada de metáfase. Acabamos a metáfase, né, e entramos na anáfase, terceira fase. Essa aqui é a fase mais rápida, tá? De todas as 4, essa é a mais rápida. Então, nós vamos ter aqui, né,
a separação das cromátides irmãs. Então, lembrem que na segunda fase, na parte da metáfase, né, os cromossomos estavam ligados pelo centrômero, né? Cada uma das duas cromátides ligadas através dele. E nessa fase, essas cromátides, elas se separam e vai cada uma das cromátides irmãs para um polo da célula. Então, nós vamos ter essa aqui indo para esse polo e esta outra cromátide indo para o outro polo. Isso com todos os cromossomos, tá, pessoal? Aqui nesse caso dessa célula, isso aqui é só um desenho, nós temos 2 cromossomos, mas isso varia muito de uma espécie para outra. Depois dessa separação, vai ter início a descondensação do DNA. Então, ele estava muito condensado na forma de cromossomo e ele vai começar a se descondensar, certo? E daí essa fase acaba, como eu falei, ela é mais rápida. E nós entramos na última fase chamada de telófase. Então, na telófase, o fuso mitótico, né, que estava puxando as cromátides para os polos da célula, eles vão desaparecer. Os cromossomos que estavam condensados vão ficar totalmente desespiralizados, né? Eles vão ficar totalmente descondensados. Lembrando que essa descondensação começou na fase da anáfase. Nós vamos ter que o núcleo, né, a membrana do núcleo, a carioteca, e o nucleolo, eles vão voltar a se reconstituir. E nós vamos ter um processo extremamente importante chamado de citocinese. Citocinese é a divisão aqui do citoplasma, né? Dividindo a célula em duas. Lembrando que a mitose é a divisão celular. Então, no caso da mitose, de uma está formando duas. Então, depois que esse núcleo se organiza, né? Nós vamos ter que esse citoplasma ele precisa se dividir. E essa divisão a gente chama de citocinese. Importante, pegadinha de vestibular, muita gente erra. Nós vamos ter 2 tipos de citocinese. A citocinese centrípeta e a citocinese centrífuga, tá? Eu sei que é um pouquinho complicado, os nomes, né, e tudo mais, mas é importante. A citocinese centrípeta, ela acontece na célula animal, incluindo aí, no caso, o ser humano, né, que nós somos animais. A citocinese centrífuga, ela acontece na célula vegetal e eu já vou explicar o porquê, tá ok? Então, falando da citocinese centrípeta, né, que é a da célula animal, vai ter a formação de um anel contrátil, aqui aonde está esse maior grau de compactação. Esse anel vai literalmente estrangular a célula para que ela possa se dividir. Então, ele vai apertar tanto essa região aqui que a célula vai acabar se partindo e vai dar origem, então, a 2 células filhas. Então, quando tem a formação desse anel para a divisão desse citoplasma, nós dizemos que é a citocinese centrípeta, tá ok? Por que ela não ocorre na célula vegetal? Lembrem que a célula vegetal tem a parede celular, e a parede celular ela é extremamente rígida, devido aí à questão da celulose, né? E da hemicelulose. Então, não tem como formar esse anel de estrangulamento devido a essa rigidez da parede. Então, esse tipo de citocinese não acontece com esse tipo de célula, tá ok? Somente com a célula animal. Na célula vegetal, a citocinese, como eu falei para vocês, é chamada de citocinese centrífuga. Qual é a diferença? Aqui nós não temos o anel contrátil, né? E nós vamos ter a formação aqui da lamela média, que é quando vai surgindo aqui aos poucos, né, uma parede que vai fazer essa divisão da célula. Porque além da membrana plasmática, como eu falei para vocês, né, tem a presença da parede celular mais rígida. Então, vai ter que ser formada uma nova parede aqui para que a célula possa se dividir. E essa parede ela é formada de dentro para fora. Então, ela sai do ponto central ali e ela vai se espaçando até a célula fechar. Pegadinha de vestibular também.
Nos vegetais superiores, né, vocês vão estudar o ano que vem o grupo da Gimnosperma, que é o grupo do pinheiro, e o grupo da Angiosperma, que são as plantas com flores. Nós não vamos ter a presença dos centríolos, tá? Que formam o fuso mitótico. Essas plantas elas são tão evoluídas que elas não apresentam essa organela, tudo bem? Então isso é uma pegadinha de vestibular também. Do mais, as outras fases, né, são iguais. Então lembrem da frase: prometo a Ana telefonar. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. E lembrem que a citocinese, então, representa essa divisão do citoplasma para originar duas células filhas a partir de uma célula mãe, tudo bem? Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. É um tema que vocês precisam ler, é um conteúdo um pouquinho mais complicado. Eu sempre falo isso para os primeiros anos. O conteúdo do terceiro bimestre em relação ao primeiro ano de biologia é o conteúdo mais complicado, tá? Os outros bimestres são um pouquinho mais tranquilos, mas o terceiro é um pouco mais puxado. Então esse processo de divisão celular, depois a gente vai trabalhar um pouquinho de fotossíntese, é um pouco complicado. Então é importante que vocês se dediquem, que vocês assistam a nossa videoaula, façam anotações. Eu sempre falo muito isso em aula também, é importante a gente anotar, porque a gente aprende visualizando, a gente aprende escrevendo e a gente aprende praticando. Então, façam as anotações do que vocês acharem importante e leiam o livro didático de vocês, que eu deixei as páginas marcadas no arquivo da atividade, tá certo? Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a essa temática, vocês podem estar entrando em contato comigo no particular, que eu estarei aí, né, atendendo a cada um de vocês, tá? Não esqueçam de fazer as correções das atividades da aula anterior também, que eu também vou disponibilizar o link do vídeo explicando exercício a exercício, tá bom? Então, do mais, né, tenham uma excelente semana, bons estudos e até logo. Tchau, tchau.